Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e eu gostaria de fazer a você um convite ao ensino. Sim, de certa forma, é o que este canal representa. A ideia de que todos somos teodidatas, de que todos somos ensinados por Deus, traduz consigo mesma um convite ao ensino, um convite a que sejamos constantemente ensinados por Deus e também que nos auxiliemos, ou melhor, ou talvez melhor dizendo, que auxiliemos esse trabalho do Espírito Santo de nos ensinar, mas que também nos auxiliemos a nos instruirmos uns aos outros, e é por isso, claro, que eu acabo produzindo conteúdo para cá. Então, de certa forma, o próprio canal já é um convite ao ensino, um convite a que aprendamos de Deus, mas que aprendamos juntos da parte de Deus. Agora, o Salmo 78 foi intencionalmente chamado, ou melhor, esse estudo, essa reflexão sobre o Salmo 78 foi intencionalmente chamada por mim de um convite ao ensino por conta de toda a reflexão que ela faz em cima da lei da Torá, que significa instrução ou ensino, como nós vamos ler, e toda essa reflexão que o Salmo 78 propõe, e também, é claro, ressoando Deuteronômio 6, 4, 5 e seguintes, essa responsabilidade que os judeus tinham de transmitir este ensino, essa reflexão às novas gerações, e a responsabilidade que nós, como cristãos, temos também de fazer isso. Tanto pais transmitindo este ensino, essa instrução, todo o legado e toda a tradição cristã aos seus filhos, como também fazendo isso no contexto da igreja e, por que não, no contexto mais amplo da sociedade. Recentemente, eu palestrei num evento chamado Legado Cristão e, obviamente, toda essa reflexão está por trás da própria construção deste evento. O Salmo 78 é um salmo relativamente extenso. Pelas minhas contas, ele não vai caber na descrição do vídeo no YouTube. Não sei se ele cabe na descrição do episódio de podcast, mas para manter uma simetria eu também não vou colocar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou de forma diferente para não tomar muito tempo com os slides, a produção dos slides com o texto estava me tomando um certo tempo, então para facilitar você de acompanhar, eu já estava colocando o texto na descrição do vídeo. Como esse aqui não vai caber, eu vou abrir a tela na internet com o texto, compartilhar a tela na internet com o texto aqui. Você pode acompanhar no vídeo ou você pode abrir a sua Bíblia se quiser. E só não vamos ter, então, como eu mencionei, o texto na descrição. Tudo bem? Mas antes de fazermos a leitura, e depois da leitura virá, como de costume, a reflexão, antes de fazermos a leitura, eu compartilho com você ainda o esboço desse salmo. Veja que ele é um salmo bastante extenso, com 72 versos, mas eu compartilho com você então um esboço deste salmo, chamado, intitulado Um Convite ao Ensino, e a primeira sessão, que vai dos versos 1 ao 8, eu chamei exatamente de O Convite ao Ensino, a introdução do salmo e do seu tema. Segunda sessão, a obstinação e a rebeldia do povo no primeiro Êxodo, versos 9 a 31. 3. A constância de um Deus fiel e a inconstância de um povo impenitente. Veja o contraste. Versos 32 a 40. 4. O esquecimento do povo. Versos 41 a 55. 5. A rebeldia do povo na terra prometida. Versos 56 a 58. O resultado, o cativeiro. Versos 59 a 64. Aqui é importante você lembrar que este salmo é um salmo do livro 3, que é o livro que realmente espelha esse período do cativeiro babilônico na história de Judá. 7. O despertar do Senhor e o retorno de Judá, versos 65 a 69. Houve um errinho de digitação ali, peço desculpas. Versos 65 a 69. 8. A referência messiânica final, versos 70 a 72. Agora sim, podemos passar à leitura
do Salmo 78. Eu convido você a acompanhar comigo essa leitura, então. Escutai, povo meu, a minha lei. Ou melhor, antes disso, né? Um título que é aqui da NVI, A Providência Divina na História do Seu Povo. Você já sabe que o meu título sugerido é Um Convite ao Ensino, mas o título, então, a epígrafe que realmente está ali no texto, hebraico é Salmo Didático de Asaf. E aí o didático faz uma alusão boa já ao ensino. Mas o meu objetivo de destacar ensino, na verdade, está exatamente aqui, ó, na primeira estrofe, com a alusão à lei. E depois eu vou explicar isso de forma um pouquinho mais detalhada, eu já mencionei no início. Mas vamos lá, vamos começar. Ou Salmo Didático de Asaf, ou Masquil de Asaf. Agora eu me dei conta que eu estou na Almeida Revista Atualizada, desculpa. Então, Masquil de Asaf significa um salmo didático, né? Agora, então, sim, podemos avançar na NVI, que é a versão que eu tenho usado para os outros salmos. E aí, interessante, veja só, foi até interessante eu ter colocado não foi intencional, certo? Mas deve ter sido providência do Espírito. Na Almeida Revista Atualizada, nós vimos ali que na primeira estrofe nós temos lei. Agora, aqui na NVI, nós temos instrução. Porque Torá, normalmente traduzida por lei, lembre, os 5 primeiros livros lá do Antigo Testamento, também conhecidos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá significa tanto lei quanto instrução, ensino, por isso um convite ao ensino, um convite à instrução. E agora aqui na tradução da NVI isso fica mais claro, mas lembre que na Almeida Revista Atualizada a tradução é escute a minha lei, certo? Vamos lá, vamos começar a leitura. Essa introdução foi bastante importante, bastante didática e reflete bem o propósito do Salmo e o propósito que eu tenho com essa própria reflexão aqui. Povo meu, escute a minha instrução. Incline os ouvidos às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, coisas que ouvimos e aprendemos, e que os nossos pais nos contaram. Você vai perceber que o verso 2 ele é referenciado no Novo Testamento pelos evangelistas, nos evangelhos, em razão do ensino de Jesus por parábolas. Em parábolas abrirei a minha boca, verso 2, proferirei enigmas do passado, verso 3, coisas que ouvimos e aprendemos e que nossos pais nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que os ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte conhecesse e também os filhos que haveriam de nascer, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Assim, eles poriam a confiança em Deus, não se esqueceriam dos seus feitos e obedeceriam aos seus mandamentos. Não seriam como os seus antepassados, geração obstinada e rebelde, povo de coração inconstante, cujo espírito não se manteve fiel a Deus. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram-se do que ele tinha feito, das maravilhas que lhes havia mostrado, dos milagres que fez diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como uma parede. E note aqui a conexão do Salmo 78 com o Salmo 77, tá bom? A diferença é que no Salmo 77 eu acrescentei uma sugestão de um final messiânico, já bem explicitamente neotestamentário, e aqui no Salmo 78, com esse tom um pouco mais sombrio, digamos assim, você tem uma alusão à era messiânica final já no encerramento do Salmo, tá bom? Mas vale muito a pena
realmente estudar o Salmo 77 na sequência após o Salmo 78, não à toa esse arranjo canônico, tá bom? Vamos avançar aqui a partir do verso 14 agora. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Claras alusões ao Êxodo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da rocha fez brotar regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Conseguirá, porém, também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. E a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou dos céus o vento leste, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover sobre eles carne feito pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez os desejos deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso, Deus encerrou os dias deles como um sopro, os seus anos em repentino favor. Sempre que os feria de morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Mas o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi compassivo, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra desolada? Repetidas vezes puseram Deus à prova, iraram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa no dia em que os redimiu do opressor. Do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoa, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, para que eles não pudessem beber das suas águas. Quando enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas e a produção da terra aos gafanhotos. Quando destruiu as suas vinhas com granizo e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com um exército de anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas entregou-os à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil nas tendas de Cã. Tirou, porém, o seu povo como ovelhas e os conduziu, feito um rebanho, pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, cujas terras distribuiu entre eles por herança. Deu as suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Eles, porém, puseram à prova o Deus Altíssimo e se rebelaram contra ele.
não guardaram os seus testemunhos. Foram desleais e infiéis como os seus antepassados, tão imprecisos como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os santuários locais. Com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Quando soube disso, Deus se enfureceu e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro se desperta do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, ao qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra firmou-o para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, de Israel, a sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com suas mãos habilidosas os conduziu. Essa referência a Davi aqui no final, ela tanto olha para o passado, mas é claro que, como ela é colocada aqui literariamente no Salmo, após o cativeiro, ela tem um olhar para um futuro. Então ela tem um olhar para o descendente de Davi, para o rei messiânico, e é por isso que ela é tão claramente cristocêntrica e aponta, então, para a realidade da nova aliança, do novo êxodo para a realidade do Novo Testamento. Muito bem. Agora, então, eu proponho uma breve reflexão. Em razão da leitura de um texto extenso, esse vídeo já está um pouco mais comprido do que os demais. Eu proponho uma breve reflexão sobre o Salmo 78 aqui. Veja só, nós temos aqui um salmo que medita em cima da Torá, em cima da lei ou da instrução de Deus. Aqui nós poderíamos fazer um pequeno confronto, uma pequena comparação entre uma ética deôntica, eu não vou perder tempo falando sobre isso aqui, até porque é um assunto até mais de filosofia do que teologia ou devoção bíblica, mas uma ética deôntica, uma ética baseada em deveres, para uma ética das virtudes, que talvez seja mais próxima de uma ética cristã, ou seja, uma ética baseada em desenvolver o caráter para fazer o que é certo, ética de virtudes, em contraste com a ética deôntica, que coloca o foco em deveres. Se você perceber, a ética deôntica vai se transparecer numa espécie de legalismo dentro do cristianismo e dentro do judaísmo antes disso, embora não com essa elaboração kantiana ou pós-kantiana de uma ética deôntica. Uma ética das virtudes, é claro, é um modelo tipicamente aristotélico, apropriado por Tomás de Aquino, um modelo talvez mais compatível com a tradição cristã, mas o que o Salmo 78 nos introduz não é nem a uma ética deôntica, baseada nos deveres, nem uma ética das virtudes, e sim ao que eu estou chamando aqui de uma ética didática. Preste atenção no ensino da minha lei e viva de acordo com ele. Tá bom? Aqui, se nós formos para o Novo Testamento, nós temos uma conexão com 1 Coríntios 10, em que Paulo trabalha exemplos ou tipos que servem de ensino e de instrução na narrativa da Torá, especialmente no Êxodo, para nós como cristãos. O refrão deste salmo, você pode notar, falando um pouquinho aqui de contexto literário do salmo, o refrão desse salmo é puseram Deus à prova, versos 18, 41 e 56. E aqui nós temos realmente um contraste entre a provisão divina e a disciplina divina.
Deus é apresentado ao mesmo tempo como aquele que provê e aquele que disciplina, exatamente em razão da postura do povo. Se por um lado o povo clama, ao mesmo tempo o povo reclama. Se por um lado o povo obedece, ao menos temporariamente, por outro lado o povo abandona Deus e precisa ser disciplinado. E o Salmo entretece, ele costura de forma tão clara como a própria provisão, ao mesmo tempo, se apresentou como disciplina, porque o clamor do povo muitas vezes foi apresentado como uma reclamação. Veja como isso é significativo e é realmente didático para nós. O Salmo 78, então, tem movimentos históricos e movimentos literários, ou seja, ele retorna a fatos do passado, estabelecendo contraste para chamar o povo ao arrependimento e à instrução. Ele também estabelece nessa instrução a responsabilidade que a geração presente tem com as próximas gerações num fluxo contínuo. O motivo do ensino constante é infundir a fé na nova geração, por isso existe uma necessidade de resposta ao ensino. Vamos novamente passar por esses pontos do esboço do Salmo, tá bom? Só para a gente perceber exatamente, depois que nós já vimos esse esboço inicial e que nós fizemos a leitura do Salmo, vamos então fazer vamos repassar o esboço de forma narrativa. Então nós temos o convite ao ensino nos versos 1 a 8, e você pode notar o papel central da Torá nesta passagem. Nós temos a obstinação e a rebeldia do povo no primeiro êxodo, foi exatamente aquilo que aconteceu logo após a travessia do Mar Vermelho, mas, ao mesmo tempo, o Salmo reforça a constância de um Deus fiel, em contraste com a inconstância de um povo impenitente. Depois ele enfatiza o esquecimento do povo, e para enfatizar esse esquecimento do povo, o salmista traz à memória a lembrança das pragas e a conquista de Canaã. Depois de lembrar a conquista de Canaã, o salmista enfatiza a rebeldia do povo na terra prometida, e o resultado dessa rebeldia na terra prometida, como nós sabemos, é o cativeiro. Mas, no cativeiro, depois dos 70 anos preditos pelo profeta Jeremias, o Senhor desperta e Judá retorna. Lembrando que aqui são os versos 65 a 69. E aqui, se nós quisermos pensar numa aplicação dessa reflexão para nós podemos refletir que o nosso arrependimento está sempre conectado a um despertar que vem da parte do Senhor. Deus primeiro desperta para nos despertar. Ou seja, é Deus quem toma a iniciativa graciosa sempre. Foi assim com o retorno do povo de Israel do cativeiro. Foi assim com a vinda do Messias e a sua cruz, e o seu chamado gracioso a nós, o derramamento do Espírito, para que nós pudéssemos, como cristãos, como discípulos de Jesus, ser despertados espiritualmente para a nova vida, para a novidade de vida com Deus, na nova criação inaugurada pelo Messias. E então nós temos a referência messiânica final, lembrando que Davi aqui não é empregado de forma literal. Há uma viagem ao passado para projetar o futuro com o descendente de Davi, e esse descendente de Davi é Cristo. E assim encerra o Salmo. Para encerrar este episódio, essa reflexão, e já preparando um novo episódio que vai ser postado esta semana, foi muito natural para mim terminar o estudo do Salmo 78 e lembrar imediatamente do triperspectivismo, ou da teologia em 3 dimensões do John Frame, tá bom? E por isso eu vou postar um vídeo também com a indicação literária deste livro, falando um pouquinho mais sobre a teologia em 3 dimensões do Frame. Então, o vídeo seguinte complementa esse aqui, mas só para ilustrar bem como aplicar o triperspectivismo do Frame ao Salmo 78. Na perspectiva normativa, de novo, se você ficar curioso sobre isso, assista o próximo vídeo, tá bom? Na perspectiva normativa, nós temos a Torá, é a base, os fundamentos do Salmo 78, com
nos versos 1 a 8. Então, a perspectiva normativa é dada pela Torá. E é assim mesmo no estudo da própria palavra de Deus, na perspectiva do Frame, de acordo com essa visão do Frame. Na perspectiva situacional, nós temos a história do povo de Deus. Claro, aquela história do passado, mas nós temos a presente e as futuras gerações. Veja como o salmista se posiciona, se situa dentro dessa história como partes integrantes dessa história, que integra, então, que compõe, que nos indica a perspectiva situacional. E onde nós temos a perspectiva existencial aqui? Exatamente no convite e na resposta ao ensino. Todo este ensino, toda essa alusão à perspectiva normativa da Torá deve gerar em nós um despertamento que é promovido pelo próprio Deus, como nós vimos, e esta é a perspectiva existencial. Se você ficou curioso, eu convido você então a acompanhar um pouquinho mais sobre esta abordagem no próximo vídeo ou no próximo episódio de podcast aqui do Teodidatas, lembrando que, embora o texto do Salmo 78 não esteja na descrição do vídeo aqui, o esboço do Salmo, o link para o podcast do Teodidatas, vou botar um link para o texto, caso facilite você a abrir, né, na leitura, embora eu já tenha lido, então eu deveria ter feito essa menção antes, mas tudo isso vai estar na descrição do vídeo e do episódio de podcast, e eu convido você a acompanhar o Teodidatas também nesse formato. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Como o Salmo é mais extenso, esse conteúdo foi um pouco mais extenso. Espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ou acompanhar o Teodidatas também no formato podcast. Não esqueça também de compartilhar esse conteúdo e de deixar o seu comentário. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.